Eu não sei se a verdade ou a mentira, qual das duas tu preferes seguir? Mas uma coisa eu te digo, meu filho, eu vim aqui pra te ajudar a decidir. Porque eu desminto a mentira e só conto a verdade, nada mais que a verdade. Aqui não existe falsidade. Pastor B.O. e a igreja sem fiel bendengó. Oh, Pastor B.O. e a igreja sem fiel bendengó. Oh, Pastor B.O. e a igreja que não tem fiel de fé bendengó. Well. Aqui é a igreja do Pastor B.O. e eu vou voltar a repetir aquilo que eu falava nos primeiros programas, né? Eita, esta é uma igreja que não tem demônio nem capeta. E esta é uma igreja que você, como em todo lugar, tem um dízimo a pagar. Que não é nada de dinheiro, né? Somente um like, uma curtida no vídeo que eu vou postar e divulgue aí o trabalho do Pastor B.O., ok? Hoje eu vou dar sequência de onde eu parei. Eu parei em Gênesis 35, falando ali dos erros dos patriarcas da Bíblia, e hoje eu vou continuar falando dos erros que continuou cometendo o patriarca Jacó. E a Bíblia diz que o patriarca Jacó, depois que assumiu a esposa amada, depois de ter sido enganado por Labão, ele então pôde casar-se com a sua esposa amada Raquel, né? O erro aí não foi dele, foi de Labão, mas ele acabou pagando de uma certa forma o que ele havia feito com o seu irmão. E pagando e entrando numa jogada que lhe fazia cometer alguns erros. Porque eu quero dizer para todas as mulheres, o homem pode sair com várias mulheres, mas ele vai amar só uma de verdade. Homem é homem, homem não consegue amar 2, 3, 4 mulheres. Eu, quando era cabeleireiro, eu tinha um salão, e o cabeleireiro ele tem que ser uma espécie de psicólogo, né? E eu ouvia várias histórias, né? Muitos contavam, e um dia chegou um homem lá, um sujeito alto, de boa aparência, bonito, e ele começou a chorar, e chorava. Eu falei, o que você está chorando do nada? Porque eu amo 2 mulheres. Ele falou, olha, impossível. Eu sei, você pode ter algum tipo de atração por essas 2 mulheres, mas amar, não dá para amar 2 mulheres. Eu, como homem, acredito que não. Você pode, como homem, sair com várias mulheres, né? Não estou dizendo que isso é certo, estou dizendo que o homem consegue fazer isso. Mulher também faz, tá? Mas amar, você vai conseguir amar só uma. Isso está provado ali na história da Bíblia, que Jacó, ele casou enganado com Lia, mas ele amava de fato Raquel. E ele acabou cometendo vários erros, porque a Bíblia deixa claro que ele tratava Raquel, que era que ele amava, bem melhor do que a Lia. A Lia era desprezada, né? Ficava lá e ela tinha que, às vezes, comprar o marido para tê-lo em casa no momento sexual. Só que tinha uma diferença, ela era fértil pra caramba, e as mulheres daquela época só eram valorizadas, ou um dos únicos meios de elas serem valorizadas era dando bastante filho para os seus esposos, que é bem diferente de hoje. Hoje a gente quer fugir desse negócio de filho, até porque a terra está cheia, né? No livro do Gênesis diz assim, ó, sede fecundo, multipliqueis e encheis a terra. Deus fala isso para Adão, né? Esse texto tem uma parte dele que já não serve mais, já se cumpriu, né? Hoje nós temos que parar de encher a terra, né, gente? A terra já está cheia, tá bom? E naquela época de Jacó, não, eles precisavam de ter bastante gente em sua casa, porque a educação era diferente, os métodos eram diferentes, porque quanto mais gente eles tinham, eram vistos como pessoas abençoadas e também servia como proteção, né? Uma família maior, ela se protege melhor, né? E aí o Jacó, então, tinha uma mulher que era fértil, mas não era amada por ele, né? Tinha uma que não era fértil, mas ele a amava, por isso ele dava mais atenção para ela do que para a outra. E a outra que era fértil,
precisava estar comprando ele, né? Trocando ele a troco de frutas, e era um erro, era uma tremenda de uma bagunceira e um sofrimento. Isso mostra que a poligamia nunca foi boa para o homem, né? O homem deve ter uma mulher só, porque uma só já dá trabalho demais, imagina se for 2, 3, 4, 5, 6, não dá para cuidar. Tem que ser uma só e pronto, acabou. Essas histórias têm esses exemplos bons para a gente. De a gente olha, se o Jacó existiu mesmo, se ele teve esse sofrimento de se sentir comprado, vendido, porque olha, hoje eu vim ficar com você, meu bem, porque eu te amo. A mulher falou, hoje você não é meu. Como assim? Não, hoje eu te vendi para a minha irmã. Você vai ter que ir lá e cumprir o recado lá. E ele foi lá. Não deve ter sido uma situação legal, muito boa, não deve ter sido. Então, essas histórias, que exemplo você pode tirar delas? Que desses erros você não deveria cair no mesmo. E aí o Jacó teve 12 filhos, né, com as suas 2 esposas. E esses 12 filhos também lhe deu muito problema. Mas um dos maiores erros foi provocado pelo próprio Jacó. Tá? Por quê? Porque Jacó teve um filho chamado José, que era dessa esposa que ele amava. E por ter tido o filho, que era José, que era dessa esposa que ele amava, ali a rapa do tacho, né, o último filho, ele acabou provocando motivos de ciúme nos seus outros irmãos. Por quê? Porque tudo de bom era para o José. Eu ganhei uma fruta hoje, vou levar para o José. Eu tenho uma ovelha boa hoje, vou levar para o José. Eu vou comprar uma roupa. A Bíblia não diz que ele comprou, a Bíblia diz que ele deu. E de acordo com a tradição judaica, que roupa era essa? Essa era a mesma roupa de Adão. Deixa eu ver se eu lembro por quantas mãos ela passou. Ela saiu de Adão quando Adão morreu e ela foi para Sete. De Sete ela foi para Noé. E de Noé ela foi para Sem, tá? E de Sem ela foi roubada por Nimrod, né? E de Nimrod ela foi roubada por Esaú. E de Esaú ela foi roubada pela sua própria mãe e vestida em Jacó para enganar o seu pai, tá? Tô dizendo que isso está na Bíblia não, tá bom, ô crente chambureta? Não vem me criticar lá depois no vídeo não, na internet. Ô crente chambureta, pastor B.O. está só reproduzindo aqui contos da cultura judaica. Ele não está nem afirmando se ele crê nessas coisas. Para o pastor B.O., já falei aqui ontem numa entrevista, é interessante conhecer a cultura bíblica para que você possa entender melhor o livro Bíblia, ok? E o conhecimento liberta, tá bom? Não importa o que você está estudando, importa que você estude. E, voltando à história, quando a mãe de Jacó rouba essa roupa de seu irmão, que ele já havia roubado de Nimrod, ela rouba para que Jacó o vestisse e enganasse o seu pai, que já era cego, tá? O seu pai, sendo enganado, dá primogenitura em forma de bênção para Jacó, em vez de dar para Esaú, de acordo com o costume da época, que já era um erro, abençoar o filho mais velho e o mais novo não, né? Jacó então tem que fugir, ele foge com esta roupa. E ele guarda esta roupa de Adão para dar para o seu filho José, que era o mais apadrinhado, o mais ninado, o mais acariciado e o mais amado por Jacó. E isso despertou um ciúme tremendo nos seus irmãos. Então, o maior culpado de ter acontecido com José, o que aconteceu, feito pelos seus irmãos nos anos que ele passou de amargura no Egito, embora a Bíblia diz que ele foi um grande homem no Egito, foi culpa do pai. Foi o pai que despertou esse ciúme. O que é que você pode, como pai, tirar de bom dessa história? Que você não deve tratar um filho melhor do que o outro. Eu, particularmente, tenho um filho só, então não tive como tratar um melhor do que o outro. Não passei por essa experiência. Mas eu vim de uma família em que nós éramos 8 irmãos. E eu me sentia inferiorizado pelo meu pai, em detrimento do meu irmão mais velho, porque era mais parecido com ele, tinha sido o primeiro homem da casa, e realmente meu pai teve alguns comportamentos comigo que não foram agradáveis. Eu lembro de uma vez de o meu irmão estar tentando me impedir de dormir porque eu fazia xixi na cama, e eu não tenho vergonha de falar isso, tá? E ao tentar me impedir de fazer xixi na cama, ele queria amarrar com uma
liga de câmara de ar de caminhão, ele cortava aquilo durante o dia, fazia tipo essas borrachinhas de amarrar dinheiro, e ele queria amarrar meu órgão genital. Você vê que loucura, que burrice. Isso poderia ter me provocado um problema para que eu não fizesse xixi na cama. E eu com vergonha de falar, não podia falar, e meu pai então levantou mandando eu dormir, eu não conseguia falar o porquê. Ele me deu uma surra que no outro dia eu amanheci com a Ianguera, a Fernando Dias e a bandeirante desenhada nas minhas costas de tanta cintada que eu levei por causa da ignorância do meu pai. E ele fazia isso frequentemente e protegia o meu irmão mais velho. Isso era meio que natural dos pais antigos. Você, pai moderno, tem que punir o seu filho, às vezes, ou os seus filhos, mas não faça isso protegendo um em detrimento de outro, porque isso, a própria Bíblia, a história bíblica mostra que isso pode provocar algumas reações não muito boas para a família. E que reação estes presentes dado de forma demasiada de Jacó para José em detrimento dos outros irmãos provocou? Provocou que eles tramassem uma forma de matar José. E diz que José foi convidado para o seu pai para levar comida para os seus irmãos. E quando eles viram ele vindo, olha lá o sonhador, porque José sonhava. E nesses sonhos era dito a ele que ele seria superior aos seus irmãos, né? Que ele iria salvar a família e que os seus irmãos iriam curvar diante dele. E então os irmãos falaram, olha lá, vamos dar um jeito nele para ver onde será o cumprimento de seus sonhos. E ali o seu irmão Rubens, né, tentando evitar a situação, não vamos ser culpados do sangue dos nossos irmãos. E o Rubens errou, porque o Rubens quis agradar. Ali todo mundo falou, vamos jogá-lo numa cisterna aí, vamos dar um corretivo nele, porque ele pretendia pegar o menino depois e mandar para o pai. Mas não vamos ser culpados do sangue. Só que o Rubens sai para cuidar de alguma coisa ali e passa uma caravana de ismaelita e eles pegam José fora da presença de Rubens e vende como escravo para os ismaelitas. Você já pensou, né? Que absurdo? Irmãos vendendo o próprio irmão. Tudo por causa de uma criação mal feita por parte do pai, em que favorecia mais um do que o outro. Olha só! Ainda bem que a história termina de uma forma bonita, né? A Bíblia diz que Deus interviu e que Deus já estava por trás disso e José foi mandado para o Egito. Indo para o Egito, José chega lá e vai preso. Sendo preso, ele continua revelando sonhos. E então ele acaba revelando o sonho de um padeiro e de um copeiro que chega lá porque foi mandado pelo rei. Os livros apócrifos dizem que no dia da festa, este padeiro acabou entregando um pão para o rei com algum tipo de inseto. Sem querer, o rei ficou tão chateado que mandou-o para a prisão. E isso, houve uma briga do padeiro com o copeiro, né? As histórias judaicas contam isso. E acabou os dois indo para a prisão. Por isso que na Bíblia o rei manda matar o padeiro, porque o padeiro parece que queria sacanear o rei mesmo, né? Então, os dois têm um sonho que você já conhece, né? O sonho é engraçado, né? Eles ficam sem saber o que é e José interpreta o sonho. Fala, olha, copeiro, você vai voltar a servir o vinho para o rei. E o padeiro então pergunta, mas e eu? Olha, a sua cabeça daqui a 3 dias estará dependurada aí, porque o rei vai mandar decepar o seu pescoço. E aí, José é esquecido após o cumprimento do seu sonho. E a Bíblia diz que por muito tempo ele ficou esquecido ali. Mas um dia o rei tem um sonho. Ele sonha com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E ele fica tão irritado porque seus magos, os seus feiticeiros, os seus intérpretes não conseguem interpretar o sonho. Ele manda matar todo mundo. E aí o padeiro, e aí o copeiro lembra. Olha, rei, perdoa. Eu esqueci de falar, mas sabe aquele amigo seu que você ajuda ele? No mundo da arte tem muito isso, né? Existe os camaradas que trabalham para indicar os artistas, né? E quando ele indica e o artista dá certo e fica famoso, acontece na maioria das vezes do artista que subiu na fama esquecer de quem o indicou. A mesma coisa aconteceu com José. E isso em todas as áreas da vida. Você lembra daquela sua amiga que você a indicou para um namoro e que o namoro deu certo pra caramba? Ela esqueceu de você e você ficou aí solteiro
solteira e ela nem sequer pôde indicar-lhe um bom namorado, né? Estou falando aqui, mas isso serve para um serviço, isso serve para todas as áreas da vida. As pessoas, quando elas não estão indicadas, não estão centralizadas, elas são amigas, são submissas. Mas depois que elas se centralizam, que se encaminham na vida, é natural que elas esquecem dos outros. E a Bíblia fala disso, fala que o padeiro lá, não, que o copeiro lá esqueceu de José. Numa hora do aperto, ele lembrou. E assim acontece com os amigos. Na hora do aperto, eles normalmente lembram. Provavelmente ele lembrou porque estava cotado também como um dos que ia perder o pescoço. E aí José vem e interpreta o sonho do rei. E o rei, então, favorece José, tornando José um dos maiores administradores do Egito, ficando só abaixo do rei. E José faz uma coisa engraçada que é um problema para o povo dele no futuro. José vende comida para todas as nações ali. E chegou um momento que o dinheiro deles acabaram e eles precisaram de mais comida. E José então vende a comida em troca deles. Eles se vendem em troca da comida. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho eu. Eu agora pertenço ao rei, sou do rei. E eles venderam a sua terra e venderam tudo. Engraçado que quando José recebe os seus irmãos, que também veio por causa da fome, aí José dá uma lição de que não se paga o mal com o mal, né? Apesar de ele ter feito vários testes para ver se seus irmãos tinham mudado mesmo, né? Ele disse, olha, não se paga o mal, a sua ação é para mostrar a você que é cristão que não se paga o mal com o mal, por mais que você tenha razões para fazer isso. Mas o cristianismo é isso, é pedir para não pagar o mal com o mal. Infelizmente, eu tenho que dizer que nem eu às vezes consigo fazer isso. Mas é o que o cristianismo quer ser cristão de verdade, não se paga o mal com o mal. E José, então, não pagou o mal com o mal. Mas ao vender comida para o Egito e as pessoas não ter dinheiro para comprar e se vender e vender a sua terra, eles passam a ser propriedade de Faraó. Quando os irmãos de José vêm para o Egito, José não os inclui nesse tipo de venda. Mas o próximo faraó do Egito, que assume o trono depois da morte de José, inclui os descendentes de José nesta compra sem que eles tivessem sido incluídos por José. E é por isso que este povo vira escravo do Egito. Ok? E é por isso que eles foram escravizados no Egito. E daí surge, né, a ideia, surge a esperança de uma profecia de um libertador. E vocês conhecem a história bíblica que diz que este libertador foi Moisés. E a história de como Moisés nasceu, vocês conhecem também. E Moisés nasceu no momento em que o rei havia mandado matar todas as crianças para impedir que o libertador nascesse. E quando Moisés nasceu, a sua mãe teve uma ideia. E qual era a ideia? A ideia era pegar esta criança e colocar num cesto e jogar dentro do rio. Mas ela fez isso porque ela já sabia que muitas crianças que tinham sido jogadas no rio tinham sido salvas por egípcios que viam ali, em todas as nações, que há gente ruim, também há gente boa. E ela então falou, olha, eu vou fazer o mesmo, baseado na crença que existia na época de que as crianças que fossem encontradas no rio eram um presente do deus Nilo. E ela, se valendo desta crença numa tentativa de salvar o seu filho, fez o mesmo. Mas ela não confiou a criança sozinha no cesto, né? Ela pediu para que Miriam fosse vigiando o que iria acontecer com a criança. E quando ela viu que a filha do rei havia recolhido a criança, ela mais do que depressa pediu para a filha do rei, olha, eu tenho... Eles já sabiam, a Bíblia deixa claro que eles já sabiam que era um filho de hebreus. A própria mulher, quando recolhe a criança, fala, deve ser um dos filhos dos hebreus, mas agora ele é meu. O rio Nilo não o matou, o deus Nilo não o matou. Se o deus Nilo não o matou, está me dando de presente, porque os egípcios acreditavam que o Nilo era um deus. Agora, para você que é cristão fundamentalista e que crê que por trás de tudo isso existe um conflito cósmico, né? Que foi Satanás que induziu o faraó a matarem as crianças para que, de alguma forma, impedisse
o nascimento de Moisés, eu tenho que dizer que se tem Satanás por trás disso, o sujeito é muito bobo. Os planos dele nunca dão certo, né? Será possível que ele não é inteligente o suficiente para perceber que isso não ia dar certo? Os anjos de Deus, ou seja, o governo divino, usou o próprio plano de Faraó, ou o próprio plano do diabo, do anjo caído, para proteger a criança. Qual era a ideia? Matar todas as crianças, forçando as mães, pelo seu amor, jogarem as crianças no rio. Porque uma das formas de matarem as crianças pelos soldados é que eles jogavam as crianças dos hebreus dentro do rio para serem comidas ou devoradas pelos jacarés, pelos crocodilos. E a mãe de Moisés falou, olha, eu vou ter que jogar a criança no rio mesmo, porque senão eles vão me matar se eu não fizer isso. É um decreto do rei. Eu vou fazer isso, mas vou jogar a criança dentro de um cesto. Eu não tenho coragem de jogá-lo para morrer afogado. Vou colocá-la num cesto. E esse negócio de colocá-la num cesto deu certo, né? A criança foi resgatada pela filha de Faraó, como diz a Bíblia. Se você olhar para o lado de um conflito cósmico, você vai entender que o governo divino usou o próprio plano do diabo para salvar o libertador hebreu. E a Bíblia diz que Moisés cresceu ali no palácio e eu quero contar para você no próximo programa detalhes sobre Moisés que é contado por historiador judeu tipo Flávio Joséfo, que não é contado na Bíblia. Mas eu estou contando essas histórias para que você que é cristão fundamentalista mais uma vez reflita. Não há o porquê pagar de moralista. Normalmente os moralistas, eles estão envolvidos em Lei Maria da Penha, eles falam de família tradicional, de família conservadora, mas a maioria tem 2, 3, 4 mulheres, né? Os moralistas, eles são praticamente iguais aos patriarcas da Bíblia que cometiam coisas que eram ou que são consideradas hoje imoralidade. O que você tem que ser e se esforçar para ser é ser humano. E ser humano comete erros, mas você tem que ser um ser humano que tente cada dia que passa corrigir os seus erros. Lembrando que os homens da Bíblia cometiam coisas ou praticavam coisas de olhos abertos que você, o maior pecador da atualidade, não tem ou não teria coragem de praticar de olhos fechados. Não estou usando isso aqui como uma desculpa para você errar. Não. Estou usando isso aqui para mostrar que você não deve ser hipócrita. Falar de imoralidade, de moralidade, tá? Para encobrir a sua imoralidade. Os homens da Bíblia cometiam atos que hoje é considerado pela sociedade atos imorais. Você deve ser um cristão, pulgar de você a imoralidade, mas lembrando que a imoralidade faz parte do instinto humano e ela deve ser vencida não simplesmente através de um discurso moralista, mas através de ações que mudam a sua vida e a vida das pessoas que te veem todos os dias.